Bem-vindo de volta ao Carsportes. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos jatos mais icônicos do início da Guerra Fria, o Grumman F-9F Panther. Uma máquina que não só definiu a aviação a jato embarcada da Marinha dos Estados Unidos, mas também serviu como ponte entre os caças com motor a pistão da Segunda Guerra e os jatos de asa enflechada que dominariam os céus nos anos seguintes. Mas aqui não é só história, vamos analisar em detalhes seu desempenho, design, experiências em combate e ainda fazer um paralelo com o presente, falando sobre os mísseis brasileiros em 2026, seu desempenho e preços no mercado global. Então aperte o cinto e se prepare para uma viagem completa entre o passado e o futuro da tecnologia militar. O Grumman F-9F Panther foi um dos primeiros caças a jato navais bem-sucedidos dos Estados Unidos. Desenvolvido no final dos anos 1940, entrou em serviço justamente quando o mundo fazia a transição dos motores a pistão para os motores a jato. O Panther foi o primeiro jato da Grumman, e como todo pioneira, não era perfeito, mas era confiável, resistente e extremamente versátil. Os pilotos o adoravam por um motivo simples: ele aguentava dano, trazia o piloto de volta em segurança e ainda entregava poder de fogo suficiente para fazer qualquer inimigo pensar duas vezes antes de enfrentá-lo. Equipado com um motor Pratt & Whitney J42 turbojato, o Panther produzia cerca de 5.000 libras de empuxo. Não era o jato mais rápido da época, sua velocidade máxima ficava em torno de 925 km/h, mas seu voo era estável e previsível, algo essencial para operações em porta-aviões. Suas asas retas podiam parecer antiquadas comparadas aos modelos de asa enflechada soviéticos e europeus, mas garantiam uma manobrabilidade suave em baixas velocidades, ideal para pousos em convés. Ele podia decolar e pousar com segurança até mesmo nos pequenos e desafiadores porta-aviões como o USS Valley Forge ou o USS Boxer. Seu armamento era simples, mas devastador: 4 canhões M3 de 20 mm montados no nariz, capazes de destruir alvos aéreos e terrestres com facilidade. Também podia carregar foguetes, bombas e até mísseis primitivos ar-terra, tornando-se extremamente flexível em combate. Durante a Guerra da Coreia, essa versatilidade se tornou sua principal força. O Panther voou milhares de missões, tanto em combates aéreos quanto em ataques ao solo. Mesmo enfrentando os MiG-15, que eram mais rápidos e subiam mais alto, o Panther, nas mãos de um piloto experiente, era uma ameaça real. Foi na Coreia que o Panther construiu sua lenda. Ele foi um dos primeiros jatos a operar em porta-aviões em missões de combate real. Em 1950 e 1951, Panthers da Marinha e dos Fuzileiros Navais do ZEUA partiram de navios ancorados na costa coreana, fornecendo cobertura aérea e apoio terrestre. Seu principal inimigo, o MiG-15 soviético, tinha vantagens técnicas, mas o Panther compensava com estabilidade, durabilidade e precisão. Em novembro de 1950, o tenente-comandante William T. Eyman entrou para a história ao se tornar o primeiro piloto da Marinha Americana a derrubar um MiG-15 em combate jato contra jato. Foi um marco. Mostrou que, mesmo com asas retas e velocidade menor, o Panther era um adversário temível. Os pilotos confiavam nele porque sabiam que não seriam traídos por falhas mecânicas ou comportamento imprevisível. Era o tipo de avião que inspirava confiança, o companheiro que nunca te deixava na mão. O design do Panther trazia o DNA da Grumman: robusto, confiável e de fácil manutenção. A fuselagem era elegante, com entradas de ar laterais e construção totalmente metálica. O cockpit oferecia ótima visibilidade, com uma bolha panorâmica que permitia ao piloto enxergar tudo ao redor, essencial em combates e ataques ao solo. Suas asas dobráveis eram perfeitas para a operação naval, economizando espaço precioso nos porta-aviões da época. Por volta de 1952, o Panther começou a ser substituído pelo seu sucessor de asas enflechadas, o F-9F Cougar, mas sua história não terminou aí. Muitos Panthers continuaram sendo usados como treinadores e aviões de reconhecimento.
Outros foram exportados para aliados, mostrando o quanto o projeto era adaptável. Décadas depois, o Panther ainda é lembrado como o jato que ensinou a Marinha a operar na era moderna da propulsão a jato. Falando de desempenho, o Panther podia voar a mais de 42 mil pés e carregar até 900 kg de armamento. Não era um interceptador puro, mas como caça-bombardeiro, era excelente. Ele mergulhava, atacava com precisão e subia de volta antes que as defesas inimigas pudessem reagir. Seu motor, mesmo sem ser o mais potente, era extremamente confiável e suportava o uso intenso em operações navais prolongadas. No controle, o Panther era elogiado por todos os pilotos. Era estável, previsível e fácil de manobrar, qualidades raras nos primeiros jatos. Isso o tornava ideal para treinamentos e pousos em convés. Pilotos iniciantes conseguiam operar o Panther com segurança e confiança, o que o transformou em uma escola prática para toda uma geração de aviadores. E se falarmos em resistência, o Panther era praticamente um tanque voador. Existem diversos relatos de aeronaves que voltaram à base completamente danificadas, com buracos enormes nas asas, cauda mutilada, mas ainda assim pousando em segurança. Essa reputação de indestrutível rendeu a Grumman o apelido de Iron Works, ou Fábrica de Ferro, por fabricar aviões que simplesmente não desistiam. Agora vamos avançar no tempo e falar do presente e do futuro. Como esse jato histórico se conecta com o Brasil e seus mísseis em 2026? A resposta está na filosofia. Assim como o Panther combinava desempenho e confiabilidade, o Brasil está aplicando a mesma lógica em sua nova geração de armamentos. Em 2026, o Brasil deu um salto tecnológico impressionante com os mísseis MANSUP, antinavio, e Avenida TM-300, cruzeiro terrestre. Ambos chamaram atenção internacional pela eficiência e pelo custo reduzido. O Avenida TM-300 agora possui alcance acima de 500 km, com sistemas de guiagem aprimorados e precisão comparável ao Tomahawk americano. Transporta uma ogiva de 200 kg com precisão cirúrgica e custa quase metade do preço de seus concorrentes. Já o MANSUP, usado em navios e baterias costeiras, recebeu melhorias em radar, tempo de resposta e resistência a interferências eletrônicas. Em termos de preço, o Brasil se posicionou de forma estratégica. Em 2026, o Avenida TM-300 custa em média $1,4 milhão por unidade, enquanto o MANSUP gira em torno de $900 milhares, dependendo da configuração. Comparando com mísseis equivalentes do EUA ou da Europa, isso representa uma economia de até 50%, sem perda de desempenho. Isso atraiu o interesse de países da América Latina, África e até da Ásia, que buscam sistemas de defesa modernos, eficazes e sem as restrições políticas impostas por grandes potências. E o que isso tem a ver com o Panther? Tudo, porque o princípio é o mesmo: eficiência e confiabilidade a um custo acessível. O Panther representava isso nos anos 1950, os mísseis brasileiros representam isso agora. A tecnologia muda, mas a boa engenharia, aquela que funciona, resiste e entrega resultados, permanece. Se o Panther fosse projetado hoje, ele provavelmente seria um caça leve multifunção, barato de operar e fácil de manter, exatamente como os projetos modernos da Embraer e do programa Gripen brasileiro. Ambos seguem a mesma filosofia de equilíbrio entre desempenho e custo-benefício. Assim como o Panther ensinou a Marinha Americana a dominar a era a jato, o Brasil hoje ensina ao mundo que é possível ter tecnologia de ponta sem gastar fortunas. O Panther também foi fundamental para o avanço das táticas de aviação naval. Ele ensinou aos engenheiros sobre o uso de freios aerodinâmicos, pousos precisos e gestão de combustível em missões longas. Sem as lições aprendidas com ele, talvez caças lendários como o F-8 Crusader, o F-4 Phantom e até o F-18 Hornet não tivessem evoluído tão rápido. Outra inovação do Panther era o uso eficaz de freios aerodinâmicos durante combates e bombardeios. Isso permitia desacelerar sem perder controle, mantendo precisão em ataques.
Com seus canhões de 20 mm, o jato era devastador em ataques rasantes e em confrontos de curta distância. Hoje, várias unidades do Panther estão preservadas em museus e eventos de aviação. Ver um deles funcionando ainda é emocionante, o som do motor a jato ecoando, o brilho do metal e a lembrança de uma era em que a coragem e a tecnologia começaram a andar lado a lado. Voltando ao presente, os mísseis brasileiros mostram o quanto evoluímos desde então. Guiagem por satélite, múltiplas bandas de radar e propulsão de alta eficiência permitem ataques com precisão quase perfeita. Em 2026, o Brasil se consolidou como exportador estratégico de tecnologia militar, mudando o equilíbrio do mercado global de defesa. É curioso perceber como a história se repete. Nos anos 1950, o Panther representava a transição para uma nova era da aviação naval. Hoje, os mísseis brasileiros representam a transição para uma nova era da autonomia tecnológica latino-americana. Ambos são frutos da mesma ideia: fazer mais com menos, inovar com inteligência. O Grumman F9F Panther é muito mais do que uma peça de museu. É um símbolo de coragem, adaptação e evolução tecnológica. Ele carregou a Marinha do ZEUA para o futuro da aviação. E, agora, o Brasil está fazendo o mesmo, liderando o futuro da tecnologia de mísseis acessíveis e eficazes. A era do Panther pode ter terminado, mas seu espírito vive em cada avião e em cada míssil criado com propósito, simplicidade e eficiência. Dos conveses dos porta-aviões dos anos 1950 às plataformas digitais de defesa de 2026, a mensagem é a mesma. A tecnologia muda, mas o propósito permanece. Obrigado por assistir ao Carsportes, onde o passado e o futuro do poder aéreo se encontram. Se você gostou desse mergulho no F9F Panther e da análise dos mísseis brasileiros de 2026, não esqueça de deixar o like, se inscrever e comentar aqui embaixo qual aeronave ou arma você quer ver no próximo vídeo. Até a próxima, voe alto, mantenha a curiosidade e continue com os motores rugindo.